A nova relação do narcisista. Ela realmente é feliz? Poucos assuntos despertam tanto interesse atualmente quanto o narcisismo. E dentre os tópicos inseridos nesse tema, está a indagação da vítima anterior, suprimento anterior, acerca da aparente felicidade da nova vítima, novo suprimento. Então, vamos esclarecer tal miragem de forma mais minuciosa. É absolutamente comum, poucos dias ou meses após o término de uma relação, o ou a narcisista, 50% dos narcisistas são mulheres, aparecerem com uma nova vítima. E via de regra, esse anúncio é feito de forma pública ou direcionada ao suprimento anterior. Ele é eivado de uma suposta felicidade e de glamour. É como se o narcisista nunca tivesse sido tão feliz. Ele levará a nova vítima aos lugares que levava a anterior. Fará coisas parecidas que fazia com a vítima anterior, mas se portará como se o mundo fosse agora perfeito. É como se rapidamente, não importando quanto tempo durou a relação passada, tudo que fora vivido tivesse sido esquecido ou de nada tivesse valido. Mas é preciso entender que o narcisista não experimenta o luto como pessoas normais. Ele possui um apego peculiar e distinto que Sam Vaknin chamou de flat attachment. Nesse tipo de apego, próprio de narcisistas patológicos e psicopatas, há apenas uma mera substituição, uma desintegração da pessoa da relação anterior, uma substituição oportuna face à necessidade constante de validação que o narcisista possui. O luto é suprimido e por isso o transtornado segue em frente tão velozmente. É cristalino que aquela pessoa nova já estava lá. Não é preciso um exercício intelectual muito grande para perceber isso. Como o narcisista não enxerga o outro como uma pessoa, mas sim como um suprimento, é fácil para ele fazer essa substituição. Trair e mentir é absolutamente natural para o narcisista, porém, ele jamais assume tais comportamentos na medida em que isso afetaria sua imagem. A velocidade com que tudo acontece é uma das características mais comuns em uma relação com uma pessoa com tal transtorno. Talvez não exista maior red flag do que a rapidez com que as coisas acontecem. O narcisista diz que ama, que quer namorar, casar e ter filhos extremamente rápido. E isso faz parte da maneira de agir relacionada à sua personalidade doentia. A fim de evitar ser desmascarado, ele precisa correr e assegurar que sua vítima esteja dominada, isolada e apaixonada. Mas é tudo uma farsa. Sempre é. Há uma boa fração de sadismo do comportamento narcísico. Dessa forma, tais recados em redes sociais têm o mero fito de atingir a vítima anterior, que fica sem compreender como pode ter sido trocada tão rápido. E mais, se questiona sobre o seu valor e sobre a veracidade do que viveu com o narcisista. A pessoa que foi descartada não se dá conta de que o novo suprimento está vivendo é exatamente o que ela própria viveu e que, em breve, os problemas e abusos também começarão, se é que já não começaram na atual relação do narcisista. Os ciclos de idealização, desvalorização e descarte são inexoráveis, e o tempo que levarão para se cumprir depende da qualidade de suprimento ofertado pela vítima, validação, sexo e serviços. Quanto mais submissa às vontades do narcisista, normalmente mais tempo a relação irá durar. Toda relação com um narcisista é de dependência, de ambos os lados. Sendo assim, é preciso que se entenda que a nova relação está muito longe de ser perfeita. Pelo contrário, o narcisista é extremamente preocupado com sua imagem, com o que passa para as pessoas fora da intimidade de sua casa. A ideia de relações ultra felizes, de sucesso material, de ser alguém generoso, por vezes até religioso ou amante de animais, é fundamental para o narcisista. Assim como fazer a vítima anterior se sentir desvalorizada. É tudo uma fachada. As provocações, os recados em redes sociais, a felicidade que precisa ser exposta têm relação direta com o transtorno de personalidade narcisista, mesmo que o narcisista não saiba que o possua. O que a vítima anterior desconhece é que tudo o que viveu, os abusos, as brigas, as traições, as mentiras, a frieza, a indiferença,
Os beijos e abraços sem vida se repetirão na nova relação ultrapassada a fase inicial de idealização. Outro conceito errado é o de que o tempo de relação determina a qualidade do que é vivido. Isso não poderia ser mais equivocado. Muitas vezes, a vítima é extremamente subserviente ao abusador, o que evidentemente aumenta a duração da conexão. Mas isso não quer dizer que os abusos não ocorrem e que não sejam enormes. Quando se trata de narcisismo, apenas os fatos interessam a fim de se verificar a realidade. Narcisistas se apoderam da narrativa a fim de preservar sua imagem. Influenciam outras pessoas, amigos, família, colegas de trabalho, espalham mentiras em redes sociais. Enquanto isso, a vítima fica obcecada com vingança, karma, com a nova vida do narcisista, mas, na medida em que há aprofundamento no assunto, se compreende que a única vingança é a indiferença. Nada atinge mais o falso ego do narcisista do que a indiferença. Karma? A própria vida do narcisista é seu karma. A impossibilidade de amar, de ser genuinamente feliz, a paranoia frequentemente desenvolvida pelo mal que fez a tantas pessoas de quem roubou, de quem furtou, de quem apropriou bens indevidamente, para quem mentiu de forma contumaz, a certeza de que destruiu famílias, que usou pessoas emocionalmente e sexualmente, a sensação de que nada e ninguém é o bastante, é karma mais do que suficiente. O narcisista é um ser abjeto, uma mera máscara vulgar onde se esconde de muitos, mas jamais de si mesmo. Desta forma, a vítima descartada não precisa invejar o novo suprimento. Na verdade, ela deveria agradecê-lo por ter, por via oblíqua, a livrado de tamanho vampiro. Ela apenas não se deu conta disso, ainda. E sim, a nova vítima experimentará tudo o que a anterior viveu. Todas as noites mal dormidas, todas as inseguranças, todos os sintomas físicos, toda a sensação de solidão e isolamento pertinentes a uma relação tão tóxica quanto a vivida com um ser tão desprezível. Então, por que ela deveria se sentir mal? A vítima descartada deve continuar seu caminho de cura e entendimento na estrada de novas conexões e encontros, mas dessa vez, calcados na realidade, não em uma fantasia. Em algo que jamais existiu. E se não existiu, não deveria doer tanto. Você era feliz com o narcisista? Então, por que acredita que a nova vítima seria? No momento em que a vítima se dá conta disso, tudo muda. É garantido.